feliz nessa manhã? Amém. De verdade. Glória a Deus. Você pode pular, dançar na presença do Senhor. Ele é digno de toda adoração, de todo louvor. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. Vamos pedir mais uma vez para que nosso Abba Pai fale conosco nessa manhã. Aleluia. Em nome de Jesus, como nós precisamos da direção do Senhor, como nós precisamos. Oh, Senhor, Abba Pai, Paizinho, nós clamamos nessa manhã, pedimos a Tua direção sobre nós, pedimos o Teu auxílio, Aleluia. pedimos, ó Deus, para que o Teu Espírito Santo nos dirija, ó Pai, aonde o Senhor quer que vamos. Em nome de Jesus, que cada mente esteja cativa a Ti, Senhor, que cada coração esteja inclinado, prostrado diante do Senhor nessa manhã. Eu creio que o Deus de milagres está aqui. Eu creio que o Deus de milagres continua fazendo proezas na nossa vida, na humanidade. Obrigado, Senhor, pela Tua infinita misericórdia. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor por nós, pela Tua igreja, em nome de Jesus. Amém e amém. 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 Está preparado para uma palavra nessa manhã? Aleluia a Deus. Glória a Deus. Então diga assim comigo: Espírito Santo. Espírito Santo. Diga um pouquinho mais forte, diga: Espírito Santo, Espírito Santo. fale comigo nessa manhã. Fale comigo nesta manhã. Já que você pediu, Ele vai falar. Aleluia. Ele vai te Deus. mostrar. Porque eu sou apenas um instrumento na mão de Deus. Aleluia. Eu sou apenas o mensageiro de Deus. Tu és fiel, Senhor. Amém. A Bíblia fala que o pastor, ele é o anjo, né, da igreja. Não porque o pastor tem duas asas, né, uma auréola. Não, mas ele é o mensageiro. E como a pastora costuma dizer, nós somos os primeiros a levar a paulada. A mensagem primeiro é pregada para nós, depois nós repassarmos para vocês. Então agora segura que a bucha é sua. Amém? Aleluia. Queridos, vamos abrir a palavra de Deus lá no livro de Marcos, no Evangelho de Marcos, capítulo 2. Evangelho de Marcos, capítulo 2, a partir do versículo 1. Deus quer trazer uma mensagem hoje, não apenas para a igreja local aqui, mas para toda a igreja do Senhor. Amém? Você que está nos vendo aí, nos ouvindo pelas redes sociais, compartilhe esse link agora com o máximo de pessoas que você puder, porque é uma mensagem que vai te trazer uma clareza de qual é o propósito da igreja. Será que a igreja está cumprindo o seu propósito aqui na terra? Amém? Glória a Deus. Não guarde apenas para você essa mensagem, compartilhe com muitas pessoas. Amém? Diz assim o texto de Marcos 2, a partir do versículo 1. Alguns dias depois, Jesus entrou outra vez em Cafarnaum e souberam que ele estava em casa. Muitas pessoas reuniram-se ali a ponto de não haver lugar, nem mesmo diante da porta. E ele lhes anunciava a palavra. Então chegaram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Impedidos de aproximar-se dele, por causa da multidão, removeram parte da cobertura da casa, abrindo passagem pelo teto, acima do lugar em que Jesus estava. Então baixaram a maca em que o paralítico estava deitado. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico:
filho, os teus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns escribas que pensavam no coração: por que esse homem fala dessa maneira? Ele está blasfemando. Quem pode perdoar pecados senão um só, que é Deus? Mas Jesus logo percebeu em seu espírito que eles pensavam assim no íntimo e perguntou-lhes: por que pensais desse modo no coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os teus pecados estão perdoados, ou levanta-te, toma a tua maca e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados na terra, disse ao paralítico: eu te digo, levanta-te, toma a tua maca e vai para casa. Então ele se levantou e, pegando logo a sua maca, saiu à vista de todos, de modo que todos ficaram maravilhados e glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos coisa igual. Amém? Glória a Deus, queridos. Aleluia, Nós Deus. temos aqui uma história real. Não é uma ficção. Não é um conto da carochinha. Não é uma lenda. É uma história que aconteceu. Amém? Nós vemos ali 4 homens que encontraram um paralítico e o carregaram até diante de Jesus. Jesus estava numa cidade chamada Cafarnaum, um lugar chamado Cafarnaum, onde ali próximo do Rio Jordão, né, cerca de 4 quilômetros, ali da foz do rio, um lugar onde, pela história, o apóstolo Pedro nasceu, e ali Jesus concentrou toda a sua vida pública e o seu ministério. Então ele estava sempre em Cafarnaum, ora saía um pouco, ora retornava para aquela cidade. Amém? Um local de muitos milagres, um local marcado por prodígios, por curas, libertações que o mestre estava fazendo. Então muitas pessoas aguardavam ansiosas Jesus retornar para aquele lugar. E adivinha, quando Jesus voltava, as pessoas sabiam que ele tinha retornado, e logo já havia aglomeração. Ainda bem que não tinha o Covid nessa época, né? Porque já iam querer interditar lá. Mas muita gente, a Bíblia fala que a casa ficou cheia, com pessoas até a porta. Eu não sei se você já foi em algum culto, em alguma casa, alguma vez, que estava lotado a casa. A igreja hoje em dia não, né? Mas o culto na casa, eu já fui em alguns cultos que, meu Deus, eu não conseguia nem chegar até o meio da sala. Que gostoso que é. Que gostoso que é quando alguém abre a sua casa para dizer: Senhor, olha, pode fazer na minha casa uma casa de oração. Aleluia. E teve alguém que fez isso. E Jesus estava ali mais uma vez curando. Levaram esse paralítico, desceram ele, né? Como tinha muita gente, não tinha como entrar, e não apareceu nenhuma alma bondosa para dizer: olha, ele é paralítico, né? Então vamos abrir espaço aqui. Não seria mais fácil? Vamos abrir espaço aqui. Mas, irmãos, a generosidade, ela está escassa desde sempre, né? E eles tiveram que subir no telhado, destelhar uma parte ali e descer aquele paralítico até o meio onde Jesus estava. Naquele lugar também estavam aqueles estudiosos, os escribas, os doutores da lei, que estavam ali apenas para observar o que Jesus estava fazendo.
Amém? Hoje em dia nós temos muitos também, né? Que não são adoradores, mas são o quê? Observadores. Eles estão observando tudo, estão lá na internet, lá buscando alguma coisa que está acontecendo no meio da igreja, para poder falar, né? E mal sabem que, falando mal da igreja, não está falando mal apenas de uma instituição, não está falando mal apenas de uma pessoa, de um pastor ou de alguém, está falando mal do reino de Deus, está denegrindo o reino. Amém? Então você preste bem atenção, você é adorador ou você é observador? E aqueles homens estavam ali, querendo pegar alguma coisa errada que Jesus pudesse fazer, mas Jesus é perfeito, sempre faz tudo certo. Aleluia! Amém? E Ele sempre deixa esses observadores assustados e abismados com a sua glória. Aleluia! E o que aconteceu, irmãos? Aquele paralítico foi curado. E Jesus falou: olha, pega a sua cama, né? Em algumas versões está leito, outra está maca, e vai embora. Eu quero ver junto com você essa manhã. Interessante que essa história também está em 3 evangelhos, né? Em Marcos, que nós lemos aqui, Marcos 2, também está em Lucas 5, 17 a 26, e em Mateus 9, de 1 a 8. Cada um conta um detalhe, né, dessa história, mas o mais completo para mim é o livro de Marcos. Nós vamos ver aqui, queridos, algumas coisas importantes. Muitos, quando pregam sobre esse texto, focam muito no paralítico. E a gente sabe que paralítico, desse texto, também não quer dizer apenas um homem que precisava andar, mas um homem paralisado também no seu espiritual. Todos sabem disso. Mas eu quero trazer um ensinamento para a igreja nessa manhã. Eu quero ver com você nessa manhã qual é o propósito da igreja. Se a igreja está ou não cumprindo o seu propósito. E aqueles homens estão representando a igreja do Senhor Jesus. Amém? Deixa isso entrar no teu espírito. Deixa esse texto falar com você. Deixa tudo que vai ser colocado aqui mexer na tua vida. Porque você é a igreja do Senhor. Amém? E cada vez que eu estiver falando aqui, eu vou estar falando de mim. Eu vou estar falando de você. Eu vou estar falando da igreja invisível do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Nós vemos 4 homens. E esses homens foram usados por Deus. Como eu falei, simboliza a igreja. Interessante que para você montar, por exemplo, uma base, né, de um lugar, uma casa, um templo, o que você precisa para montar um cômodo? De pelo menos 4 lados, 4 paredes, 4 colunas, não é? E é por isso que representa a igreja. Porque a igreja, amados, é a base que Deus colocou nessa humanidade. Imagine só se não fosse a igreja do Senhor clamando, orando pelo mundo. Meu Deus, o que estaria? Como estariam as coisas? E eu e você estamos aqui, primeiro, para fazer a vontade do Senhor. Segundo, para atrapalhar a obra de Satanás. Amém? Você gosta de atrapalhar a obra de Satanás? Eu amo. Não, pastor, isso é perigoso, né? Vai que ele fica com raiva. Irmãos, a partir do momento que você aceitou a Jesus, você já está marcado lá no inferno. E aqueles que buscam realmente, não é fácil, né? Falamos até com o pessoal que vai se batizar, porque você se posiciona e daqui a pouco começa a vir, vem as lutas mesmo, porque o inimigo não quer que você dê mais um passo. E é aí que você tem que pegar e pisar na cabeça dele mesmo e falar: ah, safado, você vai agora, você vai levar mais uma. Porque o meu Deus é mais poderoso. Aleluia. Eu estou no meio da igreja. E as portas do inferno não prevalecem, não tem jeito, não prevalecem contra a igreja. É por isso que aqueles que estão afastados,
da igreja do Senhor estão perecendo, estão morrendo espiritualmente. Amém? Eu quero ver com você hoje 5 características que mostram uma igreja que cumpre o propósito de Deus, ou seja, a vontade de Deus aqui na terra. Amém? Aqueles 4 homens simbolizavam uma igreja que evangeliza. Amém? Irmãos, o que é evangelizar? Evangelizar é trazer uma boa notícia. Evangelho quer dizer boas novas. Amém? E aqueles 4 homens trouxeram uma boa notícia para alguém, para aquele paralítico. Imagine só, aquele paralítico só ouvia coisas ruins. Ele provavelmente tinha que mendigar, porque nessa época existia muito preconceito. Você acha que existe hoje? Eu creio que essa época era muito pior. Que hoje ainda existem algumas ONGs, né? Alguns órgãos que fazem alguma coisa, até igrejas, a parte social da igreja faz alguma coisa pelos necessitados. Só que nessa época não existia isso. E esses homens, essas mulheres defeituosos, com algum tipo de deficiência, sofriam discriminação. Eles tinham que pedir esmolas. Imagine quantos não ele recebeu. Quanta notícia ruim ele recebeu. E de repente chegam 4 homens. Diga comigo, a igreja. A igreja chega e fala assim: eu tenho uma boa notícia para você. Sabe, o mundo está cheio de má notícia, irmãos. Mas a igreja chega, onde ela chega, fala assim: eu tenho uma boa notícia. Opa, eu cheguei, eu tenho uma boa notícia. Aonde você vai, seja na casa de quem for, seja no meio do mercado, quando você encontra alguém, já viu crente se encontrando no mercado? Oh, glória. É uma bênção, irmão. Começa a dar um glória. Esses dias aí, quando isso acontece com frequência, encontramos um pessoalzinho ali no mercado, daqui a pouco chegou outro, começamos a se cumprimentar, a dar um glória a Deus, irmãos. Daqui a pouco passou alguém e falou assim: vocês são candidatos a alguma coisa? Eu falei: não, nós não somos candidatos, nós somos filhos de Deus. Amém? Porque aonde o povo de Deus chega, tem que ter uma boa notícia. Amém. Tem que ter alegria. Em nome de Jesus. E esses 4 homens, ou seja, a igreja, levou essas boas notícias. Mas tem um detalhe, irmãos: esses homens, será que eles estavam sem fazer nada? Será que eles estavam ali procurando o que fazer? Ou será que eles tinham seus afazeres, tinham suas tarefas? E se compadeceram daquele homem e falaram: opa, vou deixar um pouquinho aqui a minha vida e vou ajudar alguém. Eu vou deixar um pouquinho aqui as minhas prioridades e vou priorizar o reino de Deus. Pegaram aquele homem, renunciaram ao seu tempo e falaram assim: vamos fazer algo por ele. Amém? Será que um pouquinho do nosso tempo vai fazer falta, irmãos? Será que a nossa oração por alguém, o nosso jejum, a nossa visita, a nossa palavra, uma mensagem de WhatsApp ou de alguma rede social, animando alguém, levando a boa notícia para alguém, será que vai me fazer falta isso? Ou será que eu compartilho mais as coisas do mundo do que as coisas de Deus? Eu não vou nem falar. Como que você acha? Pastor, mas tem que ser radical assim? Irmãos, aqueles homens, a Bíblia não fala o que eles estavam fazendo antes. Só fala que eles pararam tudo e foram fazer a obra. Sabe, vai ter momentos na nossa vida, no nosso dia a dia, que você vai ter que parar e falar: Senhor, será que eu fiz a sua vontade hoje? Será que eu já evangelizei, já preguei da tua palavra hoje? Aleluia, Deus. Quantas curtidas eu já dei no seu evangelho nessa manhã?
nesse dia, nessa noite. Amém? Uma coisa que está escassa, irmãos. Aqueles homens, eles estavam tão movidos pelo amor de Deus, que eles estavam fazendo aquilo e sabiam que não iam ter nada em troca. A coisa mais rara que tem nesse mundo, não é? Porque hoje as pessoas parecem que querem fazer, mas querem alguma coisa em troca. Quem faz isso é o inimigo. Ele te dá com uma mão e tira com duas, com três. Pastor com três porque ele tem 3, 4, 5 mãos. Para tirar, para roubar. Sabe, eles criaram empatia por aquele homem que precisava de ajuda. É necessário a igreja criar empatia para as pessoas que estão perdidas no mundo, irmãos. As pessoas que estão paralisadas pelo medo desse tempo de pandemia. As pessoas que estão longe de Deus. É necessário você criar empatia. Você dizer, eu vou orar, eu vou buscar, eu vou evangelizar, eu vou trazer alguém para a igreja, eu vou levar alguém ao evangelho, eu preciso fazer alguma coisa. Amém? Porque eu encontrei este amor. Aleluia. Aqueles homens deviam estar bem alimentados, né? Não sei, a Bíblia não fala. Mas com certeza a situação deles era melhor do que a daquele paralítico. Às vezes a gente se preocupa tanto com o nosso problema, a gente esquece que o problema do outro pode ser muito pior. Não é? Não, Senhor, eu estou cheio de problemas, eu não posso fazer nada. Quem sou eu? Sempre vai ter alguém pior que você. Glória a Deus. Queridos, aqueles homens, eles não negligenciaram o ídolo do Senhor. Marcos 16:15 diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Criatura quer dizer, não quer dizer filho de Deus. Criatura quer dizer todos os homens que Deus criou. Antes de se tornarem filhos de Deus, eles continuam sendo criatura. Mas a palavra precisa chegar até eles, para quem sabe eles se tornem filhos de Deus. Você está entendendo? E também lá em Mateus 28:19 diz: ide também, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia! É cumprir o ide. É uma igreja que prioriza o Evangelho. Amém? Não prioriza outras coisas. A segunda coisa, diga comigo, a segunda coisa quer dizer uma igreja em unidade. Aqueles homens tiveram que trabalhar juntos, irmãos. Eles tiveram que viver uma unidade naquele momento. Você já deve ter mudado alguma vez de casa, ou ajudado em alguma mudança alguma vez, não já? Você vai pegar aquele móvel pesado, irmão, você precisa ali, pelo menos uns 4 ali, para poder equilibrar, não é? E na hora que você vai caminhando, você precisa sincronizar o passo, porque senão um atrapalha o outro. Agora quem está na frente é que sofre, né? Sempre tem aquele, eu vou atrás, vai espertinho, né? O que está na frente vai sofrer. Mas tem que ser passos sincronizados, porque dessa forma vai se tornar muito mais fácil você carregar. Mas para isso tem que haver concordância. A Bíblia fala: andarão 2 juntos se não tiver de acordo. Amém? Existe uma bênção especial. Lá em Salmos 133 fala: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, unidade, comunhão. A igreja precisa estar em unidade. O que é unidade? Não é só no dia de um churrasco, no dia de uma comunhão, uma festa. A unidade é você manter o contato com esse irmão durante a semana, orar por ele, falar com ele, mandar uma mensagem, falar: irmão, que bom que você preparou uma janta para mim essa semana, eu estou indo aí jantar. Ou vem aqui que eu fiz para você um pão com manteiga na chapa, né? com aquele café com leite pingado, né? Chama. Comunhão é muito mais que isso, unidade é muito mais que isso. Ela é além das fronteiras. Precisamos estar juntos.
Sabe, até Satanás conhece o poder de não ter um reino dividido. Até ele sabe essa força que tem. Você não pode abraçar, mas você pode dar uma olhadinha para o seu irmão. Dá uma olhadinha para ele. Olha que máscara bonita que ele está usando. Né? Fala assim, mesmo que ele não entenda nada quando você fala com essa máscara aí. Fala assim para ele, olha, estamos juntos, viu? Em nome de Jesus, nós precisamos caminhar em unidade. A igreja precisa caminhar em unidade. Em nome de Jesus, porque dessa forma, né, não vai ter espaço para o inimigo agir. Você pega um tecido, né, tem a Sueli aqui que manja muito bem do tecido. Quanto mais aquela trama do tecido for mais apertada, não é? Mais resistente, ou eu estou enganado, é assim? Mais resistente é o tecido. Então, quanto mais o povo de Deus estiver juntinho, principalmente espiritualmente falando, mais força nós vamos ter para fazer muito mais coisas. Porque reino dividido não prospera, amém? Aleluia. A igreja precisa aprender a caminhar junto, a voltar à comunhão, a voltar ao partir do pão. Meu irmão, minha irmã, você está precisando de alguma coisa? Conte comigo. Eu posso ajudar de alguma forma. Aleluia, Deus. Amém? Porque você não sabe, irmão, se no dia você vai precisar de ajuda. Claro, você não vai fazer, que nem muitos fazem por interesse. Mas faça que nem esses 4 homens. Não esperavam nada. Eles só queriam ver aquele paralítico andar. Amém? Então a segunda coisa é uma igreja em unidade. A terceira coisa é uma igreja que mantém o seu foco. Aqueles homens também, eles simbolizavam isso. Sabe, o fardo ficou cada vez mais pesado, irmãos. Experimenta você pegar um saco de arroz, por exemplo. Você caminha os 2, 3 metros, é uma coisa. Agora você caminhar 1 quilômetro, 2 quilômetros, o braço já vai começar a cansar, não é? Daqui a pouco você muda de posição, põe aqui, põe ali. Essa é a caminhada da igreja. Sabe, a Bíblia fala que é uma porta estreita, não é uma porta escancarada. Não será fácil, irmãos. Muitas vezes fazemos a vontade de Deus. Às vezes vai ser difícil. Mas o fardo na mão do Senhor é leve. Amém? O que importa é nós estarmos fazendo o que Ele quer que façamos. Precisa ter foco. Aqueles homens precisaram de muito foco. Não, vamos lá mais um pouco. Vamos. Está chegando. A Bíblia não fala quanto eles caminharam. A Bíblia não fala onde eles exatamente estavam. Mas eu vou dizer para você, será que foi fácil carregar aquele homem com a sua maca? Não foi fácil. Amém? Será que em algum momento você já desistiu de Deus? Deus não desiste de você. Mas nós muitas vezes desistimos de acreditar em algumas coisas, desistimos de fazer algumas coisas para Deus. Começamos naquele gás, naquela força, aquele primeiro amor, e daqui a pouco o combustível vai acabando, você vai desanimando, já não é mais aquela força de vontade que você tem, aquela alegria. E quem sabe, alguns estão até deixando o paralítico no meio do caminho. Meu Deus, Deus te chamou para fazer algo, irmãos. Deus te chamou para uma obra maravilhosa, não importa qual seja. Se é para pregar para milhares de pessoas, ou se é para pregar para algumas pessoas, ou se é para pregar para apenas uma pessoa. Não importa, a obra de Deus sempre é grande e sempre é importante. Nós temos que manter o foco na palavra. Qual que era o foco deles? Ir até Jesus. Qual é o foco da igreja, amados? Continuar olhando para Jesus. Não olhe para o mundo. Não olhe o que está acontecendo. Não olhe para o seu irmão, porque o seu irmão é pecador.
Vai chegar um dia que ele vai pisar na bola com você, e aí, você não vai mais falar com ele? Se fosse assim, o pastor ia ficar de mal de um monte de gente, não é? Não, você tem que ser além disso. Olhar para o teu irmão, olhar para a pessoa e ver Jesus. Olhar para as pessoas que estão até longe de Deus e falar: eu vejo Cristo em você. Eu vou te levar até Jesus. O nosso foco não pode acabar. O nosso foco não pode deixar de ser Cristo. Cristo está no centro da igreja. Cristo é a cabeça do corpo. Amém? Sempre Ele. Não vamos perder o nosso foco. Eles não perderam. A quarta coisa. A igreja precisa ser uma igreja estratégica. Sabe, nós não precisamos usar apenas de tradição. Irmãos, tradição muitas vezes ela traz em nós um comodismo. Você faz aquela oraçãozinha assim, você canta aquele cântico sempre, e Deus fala que Ele tem coisas novas para você. Amém? Deus quer te dar estratégias novas. Amém? Deus quer trazer novas estratégias no seu lar, na sua casa, porque talvez as velhas não tenham funcionado, e o Espírito Santo vai te revelar novas coisas. Isso vai ser poderoso para você. Só que você tem que estar pronto para ouvir a voz do Espírito Santo. Aqueles 4 homens chegaram até o lugar. Lembra que o lugar estava lotado? Não teve um homem educado, uma mulher educada que falou: vamos passar esse homem por aqui, pela porta mesmo. Eles já tinham caminhado, já estavam cansados. Aquele homem estava pesado. Chegaram na casa lotada. E agora? Mais um problema. Quando você resolve um problema, parece que vem outro, não é? Mas o seu foco é o mesmo. E Deus vai te dar uma estratégia. Aleluia. Aqueles homens olham para cima. Pensam, é mais fácil ir por cima do que por baixo, né? Vamos levantar ele. Subir até o telhado, abrir o telhado e desceram aquele homem. Eu quero dizer para você, muitas vezes as dificuldades nós mesmos colocamos, porque Deus até dá estratégia, mas a gente fala: será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Eu vou dizer, aqueles 4 homens significam a igreja. Tudo que Deus dá para a igreja fazer vai dar certo. E você está no meio da igreja. Amém? Se a igreja começa a orar, irmãos, a cidade já não é mais a mesma. Eu lembro aqui de alguns fatos que nós oramos aqui pela nossa cidade, Ribeirão Pires, e aconteceu. Porque estavam 2, 3 reunidos em nome de Jesus, e a Bíblia fala que tudo que você pedir nesse momento, Ele vai dar. Então, se eu e você começamos a orar uns pelos outros, o problema do outro não vai ser apenas isolado para ele, vai ser o meu problema também. Irmão, eu posso orar por você? Se está precisando de alguma coisa, vamos orar juntos. Vai resolver mais rápido, porque é uma oração da igreja. Amém? E eles desceram aquele homem, não perderam foco. Deus deu uma estratégia para eles ali. Guarde bem uma coisa no teu coração: Deus nunca vai fazer nada daquilo que você tem que fazer. Jesus, Ele podia estar ali sentindo o paralítico, sentindo que ele estava vindo, porque Ele é Jesus. Jesus podia dar uma ordem: olha, 4 homens não precisam trazer esse paralítico aqui, eu curo você agora, paralítico, em nome de Jesus. Mas é necessário que a igreja faça a obra. É necessário que eu e você nos movimentos, que a gente se movimente no reino de Deus. E nós precisamos sim levar. Aqueles 4 homens levaram aquele homem diante de Jesus. Eu e você temos que fazer isso. Amém? O Senhor vai dar uma estratégia para nós. Você se lembra das 7 voltas que
Foi dado ali em Jericó, Josué, você lembra disso? É até profético, né? Muitos dão 7 voltas aí, por aí. É uma estratégia que Deus deu para aquele momento. E o que aconteceu? Depois, na hora que tocaram as trombetas, as muralhas caíram, não foi? Sabe, por mais estranho que seja a estratégia que Deus vai dar para a igreja, se vier de Deus, vai trazer o resultado. Aleluia. Amém? Amém. Por mais estranho que Deus dê alguma coisa para você. Ah, mas essa palavra aqui está tão... Eu vou falar isso aqui para o meu irmão. Eu vou mandar esse texto aqui. Essa oração. Uma oração tão simples. Irmãos, a palavra de Deus é simples. Você sabe qual foi a oração de Jesus na multiplicação dos pães e do peixe? Ele levantou e falou: eu te dou graças, meu Pai. Ele não fez uma oração poderosa, Pai de Abraão, de Isaac, de Jacó. Não, ele agradeceu. As coisas mais simples são as coisas mais poderosas. Amém? Porque a glória e a honra sempre tem que ser dada a Jesus. Aleluia. Diga comigo a última coisa. A última coisa. É uma igreja de fé que glorifica o nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Jesus viu a fé não do paralítico. Jesus viu a fé dos 4 homens, irmãos. Jesus viu a fé daqueles homens que se dispuseram a deixar um pouquinho o seu tempo para cuidar de uma vida, para levar libertação e cura para alguém. Meu Deus, precisa ter fé, porque eles não sabiam se Jesus ia atender ou não. Eles não sabiam se iam conseguir chegar até lá ou não. Você pode até não saber aonde você vai chegar, porque o futuro pertence a Deus. Mas a sua fé vai te levar longe. A tua fé vai te trazer coisas poderosas. É só você crer. Amém? Como é que está a tua fé? Aleluia, Deus. Jesus olhou para a fé dos homens. O texto diz: e Jesus, vendo-lhes a fé, disse para o paralítico: os seus pecados estão perdoados. Aleluia. A igreja precisa se movimentar. A igreja está muito parada. Nós estamos orando pouco. Eu não estou falando dessa igreja, dessa missão, da nossa missão profética santificar. Estou falando da igreja do Senhor. Nós estamos orando pouco, irmãos. Nós estamos lendo a Bíblia pouco. Nós estamos evangelizando pouquíssimo. Nós estamos fazendo pelo nosso país muito pouco. Nós, pastores, estamos fazendo pouco. Nós, profetas, nós, adoradores, intercessores, estamos fazendo muito pouco. A igreja precisa se movimentar. Está faltando fé no meio da igreja. Nós estamos vivendo aquilo que a palavra de Deus diz. Estamos no fim dos tempos. A apostasia é uma realidade. Muitos estão deixando a fé. Muitos estão voltando, sabe para onde? Para a lavagem dos porcos. Saíram do meio da lama e estão voltando para a lama. Porque estão abandonando a sua fé em Jesus. Estão deixando a igreja. É uma realidade que nós não podemos nos conformar. A Bíblia fala: não tome forma desse mundo, né? Mas renova a sua mente. Vira para essa pessoa bonita que está do seu lado. A máscara mais bonita que você achar aqui, fala assim: renova a sua mente. Renova. Renova. A igreja precisa renovar a mente. Amém? Em nome de Jesus. Eu quero acabar aqui e encerrar dizendo que dentro desse contexto todo, o principal propósito, nós vimos aqui, que tem que ser uma igreja que tem que priorizar o Evangelho. Segundo, uma igreja que tem que caminhar em unidade. Terceiro, uma igreja que tem que manter o seu foco em Jesus. Quarto, uma igreja que seja estratégica. E quinto, uma igreja que glorifica o nome do Senhor. O mais tremendo aqui é que você pega o final desse texto
E você vê que o nome de Jesus foi glorificado. Amém. Os observadores olharam e falaram: como que esse homem pode perdoar pecados? Quem é você? Só Deus para perdoar pecado. E Jesus falou: para que vocês conheçam que a autoridade no Filho de Deus é mais fácil eu dizer os seus pecados estão perdoados ou levanta-te e anda. Amém? Os milagres estão na mão da igreja. A gente só precisa fazê-los. Amém? Feche os teus olhos. Porque toda boa obra do Senhor no meio da igreja é para glorificar o nome de Jesus. A Ele sempre toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a majestade. Recebe, Senhor, nessa manhã, em nome de Jesus. Pai, eu apresento a Tua igreja. A Tua igreja invisível, Senhor. A Tua igreja que está espalhada, Deus, pelos 4 cantos dessa terra. A Tua igreja que está nos bairros, nas casas, nos templos. A Tua igreja que também está, Senhor, nos porões, escondida, ali em países em que o Evangelho não pode ser pregado. Ah, Senhor, nós pedimos perdão. Como igreja, nós pedimos perdão. Ó Deus, nós queremos consertar. Ainda há tempo de nós consertarmos a nossa posição, porque nós precisamos voltar a cumprir o propósito da igreja. O Senhor falou que as portas do inferno não vão prevalecer, mas muitos têm deixado aberto brechas, Senhor, na sua vida. Muitos têm deixado a palavra, muitos têm apostatado da fé. Nós pedimos a misericórdia, Senhor, mas a Tua igreja ainda está viva, a Tua igreja ainda está orando. Ó Deus, podem não ser muitos, porque o Senhor mesmo falou: muitos são chamados, poucos escolhidos. Mas aqueles que são escolhidos do Senhor, aqueles que são propriedade exclusiva de Deus, esses vão ser, ó Pai, incomodados, eu creio, sendo incomodados para cumprir o propósito da igreja nessa terra. É levar Jesus, é glorificar o nome do Senhor, é fazer com que homens e mulheres que estão precisando de uma palavra, de uma oração, de uma cura, de uma libertação, tenham um encontro com Cristo. Eis-nos aqui, Senhor, como igreja. Nos perdoe, Senhor. Nós precisamos rever a nossa base, ó Pai, uma base de amor, uma base de esperança, uma base de alegria, porque as pessoas buscam isso no meio da igreja. Aleluia. E nós queremos dar isso, Senhor, porque nós somos a igreja. Aonde nós formos, em nome de Jesus, seja no mercado, seja nas casas, seja na rua, nós vamos espalhar as boas notícias, nós vamos espalhar fé, nós vamos declarar que Jesus continua sendo o Deus, o Rei da igreja. Aleluia. Eu creio, Senhor, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por essa palavra, que ela fique gravada no nosso coração, e que em nome de Jesus possamos colocá-la em prática. Que meu irmão, minha irmã que também está ouvindo ali pela internet, Deus venha ser tocado nesse momento, em nome de Jesus. Mas eu declaro, Senhor, uma coisa nessa manhã: que a igreja volte a ser igreja, que a igreja volte a ser avivada, que a igreja volte a glorificar o nome do Senhor, que a igreja volte a ser aquela igreja do primeiro amor, que a igreja volte a ser a igreja que compartilha o pão, a igreja que é diferença nessa terra, em nome de Jesus. A começar de mim, Senhor, a
começar em mim, mas que cada um possa dizer nesse momento: ah, Senhor, começa em mim, me renova nessa manhã, faz de novo, me transforma numa igreja poderosa, uma igreja verdadeira. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu declaro essa palavra.